Olá, querido irmão, querida irmã, estimado ouvinte. Pela graça de Deus, estamos aqui para o estudo de mais uma lição. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, na Tua presença nós nos encontramos. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo dom da vida em Cristo Jesus, pelo Teu amor revelado a cada um de nós na cruz do Calvário. Te agradecemos porque o Senhor tem nos guiado até o presente momento. Te pedimos agora que o Espírito Santo esteja conosco para iluminar as nossas mentes, nos dando a compreensão da Tua palavra. Senhor, tenhas misericórdia de nós e perdoe os nossos pecados. Nós te pedimos em nome de Jesus. O tema desta última lição do trimestre, o fim profetizado. Apocalipse capítulo 21, verso 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. O desejado de todas as nações, página 26. O nosso pequeno mundo, a única mancha escura entre a gloriosa criação divina, sob a maldição do pecado, será honrado acima de todos os outros mundos no universo de Deus. Esta lição nos conduz ao desfecho final do grande conflito entre Cristo e Satanás. Depois de acompanharmos ao longo do trimestre as profecias de Daniel e também de Apocalipse, chegamos ao momento em que Deus revela como terminará a história do pecado. O objetivo desse estudo não é despertar medo, mas é fortalecer a esperança daqueles que creem na breve volta de Jesus. O mesmo Deus que permitiu que o apóstolo João contemplasse as cenas mais solenes do juízo, também lhe mostrou o momento que ele declara: Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, verso 5. E nesta lição, nós podemos nos lembrar de uma das declarações mais extraordinárias do espírito de profecia. Nosso pequeno mundo, marcado pelo pecado, será honrado acima de todos os outros mundos do universo. Porque aqui Cristo viveu, aqui neste mundo Cristo morreu e venceu a Satanás. O lugar da maior tragédia será também o palco da maior demonstração do amor divino. E isso nos revela que Deus não apenas elimina o pecado, Deus transforma a derrota em vitória e a vergonha em glória. Podemos perceber ao longo desta lição que a história da humanidade não caminha para o caos, mas caminha para o cumprimento do plano da redenção. Cada profecia cumprida, cada profecia confirma que Deus continua no controle dos acontecimentos deste mundo. O primeiro tópico, as 7 últimas pragas. Nós aprendemos aqui no primeiro tópico, conforme Apocalipse 15, verso 1, Apocalipse capítulo 16, qual foi a revelação que o apóstolo João recebeu a respeito dos juízos divinos que se derramarão sobre a terra. O apóstolo João contemplou 7 anjos portando as 7 últimas pragas. Elas representam o encerramento definitivo da ira de Deus contra o pecado. Não são castigos arbitrários, nem atos impulsivos de um Deus irado. As 7 últimas pragas ocorrem após o fechamento da porta da graça e quando cada ser humano já fez a sua escolha definitiva entre Cristo e a besta. Enquanto hoje Deus manifesta a sua misericórdia convidando as pessoas ao arrependimento, naquele momento não haverá mais oportunidade de mudança. As pragas revelarão ao universo que rejeitar deliberadamente a graça de Deus produz graves consequências eternas. O capítulo 16 de Apocalipse nos mostra que, mesmo sofrendo intensamente, os ímpios não se arrependem, mas continuam blasfemando contra Deus. Isso mostra que o problema do pecado nunca foi falta de evidências, mas a dureza do coração. O espírito de profecia descreve então as pragas, as 7 últimas pragas, como a manifestação da justiça divina depois que toda misericórdia foi rejeitada. Queridos irmãos e irmãs, a maior preparação para esse tempo não consiste em conhecer apenas a sequência das pragas, mas em desenvolver um relacionamento diário com Cristo. Quem aprende a confiar em Deus antes da crise, permanecerá firme durante a crise.
E nós aprendemos ainda aqui no primeiro tópico de que outra forma a mesma cena é descrita, conforme Jeremias 25, versos 30 a 33, Apocalipse 19, versos 17 a 21. Aqui nós temos o profeta Jeremias descrevendo um cenário mundial de julgamento, enquanto em Apocalipse apresenta Cristo voltando como rei vencedor para destruir definitivamente os poderes que se rebelaram contra o seu governo. A chamada Batalha do Armagedon não é uma guerra comum entre exércitos humanos. É um confronto final entre a autoridade de Cristo e a rebelião organizada por Satanás. Quando Jesus aparece, não existe combate prolongado. Quando Jesus aparece, a sua presença gloriosa. Basta a sua presença para destruir os ímpios. O Espírito de profecia nos afirma que, retirado o Espírito Santo e cessada a proteção divina, Satanás mergulhará o mundo numa angústia que jamais foi vista. A violência humana alcançará seu auge porque Deus permitirá que os homens colham plenamente os resultados da sua própria escolha, os resultados da sua própria rebelião. Queridos irmãos e irmãs, hoje ainda vivemos no tempo da graça. Amanhã os tempos do juízo poderão acontecer. Por isso a decisão de permanecer ao lado de Cristo não deve ser adiada. Somente aqueles que escolheram estar ao lado de Cristo hoje é que serão então vitoriosos na última grande crise, na crise final. O segundo tópico, a segunda vinda. Conforme Apocalipse capítulo 1, verso 7, Apocalipse capítulo 6, versos 15 a 17. Nós aprendemos aqui no segundo tópico como o Apocalipse descreve a segunda vinda de Cristo. Conforme a palavra de Deus, a volta de Jesus será literal, visível, gloriosa e universal. Todo olho o verá. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Os salvos se alegrarão. Agora os ímpios procurarão esconder-se da presença do Cordeiro. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, elimina qualquer ideia de uma volta secreta. O maior acontecimento da história será testemunhado por toda a humanidade. O Espírito de profecia, então, descreve uma pequena nuvem que surge no Oriente, crescendo até tornar-se uma nuvem gloriosa cercada de milhares de anjos. Os remidos reconhecem imediatamente que aquele é o Salvador prometido. O silêncio solene é quebrado pelas palavras de Cristo: minha graça é suficiente para vocês. Queridos irmãos e irmãs, para alguns, aquele será o dia mais terrível da história. Para outros, será o dia mais esperado. A diferença não estará na intensidade da glória de Cristo, mas no relacionamento que cada pessoa cultivou com Ele durante toda a sua vida. E conforme Mateus, capítulo 24, verso 31, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, nesse momento, o que os anjos farão? Os anjos reunirão todos os salvos. Os justos mortos ressuscitarão primeiro. E em seguida, os vivos fiéis serão transformados num abrir e fechar de olhos, e subirão juntos para encontrar o Senhor nos ares. É o grande reencontro da família de Deus. O Espírito de profecia nos apresenta aqui uma das cenas mais emocionantes do grande conflito: crianças sendo entregues novamente aos braços de suas mães, famílias separadas pela morte, reunidas para nunca mais se despedirem. Toda lágrima acumulada ao longo da história será substituída por alegria eterna. Queridos irmãos e irmãs, a esperança do cristão não termina no túmulo. A ressurreição em Cristo Jesus transforma a despedida em reencontro. E nós aprendemos aqui ainda no segundo tópico, conforme Apocalipse 20, versos de 1 a 2, onde Satanás será colocado. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então temos aqui o milênio. Durante o milênio, Satanás ficará preso na terra desolada. A corrente que prende Satanás é simbólica. Ele ficará preso a este mundo. Não haverá ninguém para ser enganado por ele.
Os ímpios então estarão mortos, e os justos estarão no céu, e a terra permanecerá completamente vazia. O espírito de profecia nos esclarece que durante esses 1000 anos, Satanás contemplará os resultados da sua própria rebelião. O planeta que tentou dominar estará completamente desolado. Será obrigado a refletir sobre toda a tragédia que ele produziu pelo pecado. Quem prometeu liberdade aos homens pelo pecado experimentará o maior isolamento do universo. Terceiro tópico, o juízo. Aqui no terceiro tópico nós aprendemos em que atividade os santos se ocuparão durante os 1000 anos. Conforme Apocalipse capítulo 20, versos 4 a 6, 1 Coríntios 6, 2 a 3. Durante os 1000 anos, ou seja, durante o milênio, os salvos então participarão do juízo. Esse julgamento não serve para informar Deus. Deus conhece todas as coisas. O objetivo desse julgamento é revelar ao universo inteiro que as decisões de Deus sempre foram justas. Cada caso, o caso de cada pessoa, será plenamente esclarecido. Todas as dúvidas desaparecerão. E ninguém poderá afirmar que Deus foi injusto. O espírito de profecia nos explica que os salvos examinarão os registros das vidas dos ímpios e também dos anjos caídos, e compreenderão perfeitamente a justiça das decisões divinas. E ao final do milênio, todo o universo reconhecerá que Deus sempre agiu com amor e com perfeita justiça. Queridos irmãos e irmãs, os acontecimentos finais não revelam apenas o poder de Deus, mas principalmente o seu caráter. Nas pragas, Deus demonstra sua justiça. Na sua segunda vinda, manifesta seu amor pelos fiéis. E durante o milênio, revela a sua absoluta transparência. O Deus que salva também explica. O Deus que salva é transparente e mostra toda a realidade. O Deus que julga também convence. E quando todo o universo compreender plenamente o seu governo, não restará qualquer dúvida de que justos e verdadeiros são os teus caminhos. O que acontecerá ao fim do juízo de 1000 anos? Conforme Apocalipse 21, verso 2, Apocalipse 20, verso 7 e verso 8. Aqui nós aprendemos que ao final dos 1000 anos ocorrem dos momentos mais impressionantes das Escrituras. A Nova Jerusalém desce do céu para a terra. Ao mesmo tempo, Satanás é solto porque os ímpios ressuscitam na segunda ressurreição. Com isso, ele volta a ter pessoas para enganar e, fiel ao seu caráter, convence as nações de que ainda podem conquistar a Cidade Santa. Mesmo depois de 1000 anos para refletir sobre as consequências do pecado, Satanás não demonstra arrependimento. Sua rebelião continua exatamente a mesma. Isso prova que o pecado não é apenas um erro de comportamento, mas uma oposição deliberada contra o governo de Deus. O espírito de profecia nos explica que os ímpios comparecem diante de Deus para a execução do juízo escrito. Tudo o que foi decidido durante os 1000 anos agora será plenamente confirmado diante de todo o universo. Não haverá qualquer dúvida quanto à justiça da sentença divina. Queridos irmãos e irmãs, há pessoas que imaginam que se Satanás tivesse mais uma oportunidade, ele mudaria. A Bíblia demonstra exatamente o contrário. Mesmo após contemplar todos os resultados da sua rebelião, ele permanece inimigo de Deus. Isso nos revela que somente um coração transformado pela graça pode viver eternamente no reino de Cristo. E nós aprendemos aqui ainda no terceiro tópico qual será o destino final dos ímpios, conforme Apocalipse capítulo 20, verso 9, Malaquias 4, verso 1. Quando os ímpios então cercarem a cidade santa, Deus executará o juízo final. Descerá fogo do céu e consumirá Satanás, seus anjos e todos aqueles que escolheram permanecer na rebelião contra Deus. À luz da palavra de Deus, então, nós podemos compreender que este é o momento da segunda morte, da qual não haverá ressurreição. O fogo não queimará eternamente pessoas vivas. Ele consumirá completamente o pecado e os seus autores. Malaquias afirma
que não ficará nem raiz nem ramo. Satanás, a raiz da rebelião, e os seus seguidores, os ramos, desaparecerão para sempre. O inferno, portanto, não é um lugar de sofrimento eterno, mas o ato definitivo da justiça de Deus que eliminará o pecado para sempre do universo. O Espírito de profecia nos declara que nas chamas purificadoras as exigências da justiça serão plenamente satisfeitas, e então todo o céu e toda a terra reconhecerão que Deus sempre foi justo. Queridos irmãos e irmãs, a destruição dos ímpios não revela o prazer de Deus em punir, mas revela o seu amor em garantir que o pecado jamais volte a surgir. O universo será eternamente seguro porque a rebelião nunca mais existirá. O quarto tópico, a nova terra. Nós aprendemos aqui no quarto tópico, conforme Apocalipse 21, versos de 1 a 5, Apocalipse 22, verso 1 e 2, Isaías 65, verso 17. Nós vemos aqui a descrição da promessa de Deus em fazer novas todas as coisas. Conforme a palavra do Senhor, depois da destruição definitiva do pecado, João contemplou o novo céu e a nova terra. A primeira criação foi manchada pelo pecado. A nova criação será perfeita. O rio da vida flui do trono de Deus. A árvore da vida volta a produzir seus frutos. Tudo aquilo que foi perdido no Éden será restaurado. A Bíblia termina onde começou. Deus novamente habitando com seu povo. Talvez uma das declarações mais emocionantes do espírito de profecia seja justamente a citada na introdução da lição. O nosso pequeno mundo será exaltado acima de todos os outros mundos, porque aqui Cristo revelou o amor do Pai da forma mais completa. Onde houve cruz, haverá o trono. Onde houve lágrimas, haverá alegria eterna. Queridos irmãos e irmãs, a redenção de Cristo não consiste apenas em salvar pessoas do pecado. Deus restaura completamente sua criação. A cruz não apenas perdoa, ela recria. E aqui no quarto tópico nós também aprendemos o que será diferente na nova terra, conforme Isaías 65, 21 a 25, Apocalipse 21, verso 4. O apóstolo João e o profeta Isaías descrevem um mundo completamente diferente do atual. Não haverá morte, não haverá dor, não haverá doenças, não haverá separações, não haverá injustiças, não haverá violência, não haverá mais o pecado. Os salvos ali serão construtores. Os salvos construirão casas, plantarão vinhas, desfrutarão do trabalho sem sofrimento, viverão em perfeita comunhão e harmonia com Deus e com os outros. O Espírito de profecia nos declara que não haverá noite na cidade de Deus. Não existirá cansaço nem tristeza. Os redimidos caminharão por planícies, montanhas e rios cristalinos preparados pelo próprio Criador. Finalmente, então, encontrarão o verdadeiro lar que sempre procuraram. Queridos amigos, irmãos, estimados ouvintes, toda dor que hoje parece interminável possui uma data para acabar. Nenhuma lágrima do povo de Deus será esquecida. O quinto tópico, convite e bênção. Nós aprendemos aqui no quinto tópico, conforme Apocalipse 22, versos 7, 12 a 14, com que palavras Jesus procurou encorajar os leitores das profecias do livro de Apocalipse. Então nós vemos aqui o último capítulo da Bíblia não termina com juízos, mas termina com esperança. Jesus afirma repetidas vezes assim: eis que cedo venho. A promessa de Jesus é acompanhada por uma bem-aventurança destinada aos que guardam a sua palavra, aos que guardam e permanecem fiéis aos seus mandamentos. As profecias nunca foram dadas para satisfazer curiosidades. Elas existem para fortalecer a fé e preparar o povo de Deus para a volta de Cristo. O Espírito de profecia nos afirma que ninguém deve deixar de estudar o livro de Apocalipse por não compreender todos os seus símbolos. Deus promete conceder entendimento progressivo aos que estudam sua palavra com humildade e sinceridade. Queridos irmãos e irmãs,
A maior bênção do Apocalipse não está em conhecer datas ou detalhes proféticos, mas em conhecer melhor o autor da profecia, Cristo Jesus. E como Cristo nos convida a encontrar vida eterna e paz por meio dele, Apocalipse capítulo 22, verso 17, Isaías 55, verso 1, João 7, 37 e 38. Depois então que Jesus apresenta o fim da história deste mundo, Cristo nos faz o último convite da Bíblia. Quem tem sede, venha. Não há pagamento, não há mérito humano, a água da vida continua sendo oferecida gratuitamente. Enquanto a porta da graça ainda está aberta, enquanto existir o tempo da graça, Cristo continuará chamando pecadores ao arrependimento. Queridos amigos e irmãos, o convite de Cristo continua ecoando hoje ainda com mais intensidade. A fonte permanece aberta para todos os que reconhecem a sua necessidade espiritual. Cristo continua dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O último versículo de convite da Bíblia revela o coração de Deus. Antes do encerramento da porta da graça, Deus nos faz o último convite de apelo e de amor. Queridos irmãos e irmãs, o livro do Apocalipse começa apresentando Cristo andando entre os candeeiros da sua igreja, e termina apresentando esse mesmo Cristo vivendo para sempre com seu povo. Ao longo da história, vimos guerras, perseguições, poderes religiosos em conflito e também vimos os juízos divinos. Entretanto, a última palavra nunca pertence ao dragão, à besta ou à morte. A última palavra pertence a Jesus e o pecado então terá fim, Satanás será destruído, a morte desaparecerá e os salvos viverão eternamente na presença do Senhor. O plano da salvação, estabelecido antes da fundação do mundo, alcançará seu glorioso desfecho, como afirma o texto da palavra do Senhor. Eis que faço novas todas as coisas. Deus não remendará este mundo, ele o recriará completamente, cumprindo então a sua promessa de restaurar tudo o que o pecado destruiu. Queridos amigos, irmãos e irmãs, estamos vivendo nos últimos momentos da história deste mundo, da história do pecado. Cada profecia estudada ao longo desse trimestre nos aponta para uma única decisão: de que lado estaremos quando Cristo voltar? O convite de Cristo continua aberto hoje. Quem tem sede, venha. Ainda há graça, ainda há perdão e esperança. Em breve, porém, o convite dará lugar ao cumprimento da promessa: eis que cedo venho. Que cada um de nós escolha permanecer fiel ao Cordeiro, guardando sua palavra e vivendo em comunhão com Ele, para que naquele grande dia possamos ouvir não palavras de condenação, mas a voz do Salvador dizendo: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus nos abençoe para que possamos compreender a sua palavra. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.